Imagine acordar em uma manhã ensolarada, em algum lugar da Espanha. Você está saindo, mas antes de dar alguns passos, você é agarrado e levado para a prisão. Sim, esqueci de te contar, é o século XVII, e você disse ontem no mercado em voz alta, que a Terra gira em torno do Sol, e não vice-versa. Há vários dias de torturas muito engenhosas pela frente, por parte da Inquisição Espanhola, e se você tiver sorte, uma morte rápida na fogueira apareceu junto com nossa civilização. Em todas as épocas, as pessoas inventaram novas formas de abusar, e melhoraram os desenvolvimentos do passado. Neste vídeo você descobrirá quais foram as torturas mais inusitadas da história. Qual é o perigo de abraçar a Dama de Ferro? Por que o bambu pode assombrar seus sonhos? Como as pessoas eram torturadas na época da Inquisição? E como sobreviver se você está sendo torturado? Imagine um sarcófago de ferro, coberto por pontas afiadas por dentro. Uma pessoa trancada dentro dele em pé, sangrará lentamente até a morte. Essa é a Dama de Ferro, um clássico da Inquisição medieval. Você foi acusado de heresia, e obrigado a assinar uma confissão. Claro que você está recusando. Então o torturador abre as portas da Dama de Ferro, e convida você a entrar. O que acontece com uma pessoa dentro do sarcófago? Não é grande coisa no início. Os espinhos podem danificar um pouco a pele, só isso, mas depois de passar meia hora na mesma posição, você vai querer se mover. Mais algumas horas de pé na Dama de Ferro, e suas pernas começarão a ficar cansadas, e seu nariz provavelmente começará a coçar. Após 20 horas na Dama de Ferro, sem comida ou água, você começará a perder a consciência por exaustão e perda de sangue. Mas assim que você desmaiar, sentirá uma dor aguda causada por dezenas de espinhos, e isso trará de volta aos seus sentidos, mas não por muito tempo. Você vai desmaiar e acordar de dor repetidas vezes. Você já está pronto para confessar a heresia? Sem pressa, vamos descobrir o que você precisa fazer para sobreviver à Dama de Ferro. Seu objetivo é permanecer consciente pelo maior tempo possível. Na maioria das vezes, o sarcófago não possui pontas nas laterais, então tente apoiar cuidadosamente as mãos nas paredes laterais, isso ajudará a manter o peso sobre as pernas. Mas lembre-se, você precisa se mover com o máximo de cuidado possível, para que os espinhos não perfurem sua pele, e quanto menos sangue você perder, mais tempo permanecerá consciente. Quando você começar a ficar com sono de exaustão, respire rapidamente algumas vezes, inspirando e expirando. Isso aumentará a sua frequência cardíaca, e o deixará mais alerta. Para evitar o pânico, e se distrair das pernas cansadas, cante algo. Não se preocupe se você não for um cantor, isso fará o torturador sofrer também. Hoje os historiadores acreditam que a Dama de Ferro não foi usada para tortura, mas sim para intimidação. Do ponto de vista do sistema da Inquisição, este instrumento era muito lento, e uma confissão poderia demorar vários dias para acontecer. Acima de tudo, na Dama de Ferro, você não pode aumentar a intensidade da dor quando precisa, embora pareça uma coisa fácil em uma câmara de tortura. Mas a tortura não foi inventada na Idade Média, as torturas daquela época foram inspiradas na China antiga. Como era a tortura antes da Inquisição? A tortura por cócegas foi usada pela primeira vez na China. Acabou sendo tão eficaz que durou mais de 2000 anos. Tem muitas variações, mas a mais popular é assim: uma pessoa é amarrada a uma mesa, e seus calcanhares são molhados com uma solução salina. Então eles irão buscar um bode. Por sua vez o animal começará a lamber o sal dos seus calcanhares, e apenas faz cócegas em você. Durante os primeiros minutos, vai até ser divertido, mas imagine que você sente cócegas no pé por 1 hora, depois 2, e depois 3. Existem cerca de 200.000 terminações nervosas, devido à sua irritação constante. Mesmo um leve toque no calcanhar causará espasmos, risadas incontroláveis, e dor aguda. Uma forma de tortura prolongada com cócegas pode levar a um espasmo muscular respiratório, e você literalmente sufocará até a morte de tanto rir. Mas como sobreviver,
Se você está sendo torturado com cócegas, a primeira e mais difícil coisa a fazer é abandonar as sensações do pé. Bem, a cabra está lambendo o sal dos seus calcanhares, então tente mudar sua consciência para outra coisa. A meditação pode ajudar nisso. Inspire profundamente e expire lentamente. É melhor expirar quando sentir cócegas ou dor insuportáveis. Outra tortura incomum, que os nômades realmente adoravam, era a xiri. Com sua ajuda, os prisioneiros foram transformados em escravos obedientes. Primeiro, sua cabeça é raspada até ficar completamente lisa. Em seguida, um pedaço de pele de camelo é retirado e colocado como um chapéu. Até agora parece nojento, mas ainda tolerável. Mas fique calmo, o pior está por vir. Suas mãos ficarão amarradas a uma estrutura especial em formato de bastão, que não permitirá que você tire o chapéu. Depois você ficará uns 5 dias no meio do deserto. A pele do camelo, ao ser exposta ao sol, começará a encolher e apertar no crânio. Depois de um tempo, o cabelo da cabeça começará a crescer novamente, mas não conseguirá passar. Você irá se perguntar, como sobreviver a essa tortura? As temperaturas diurnas em um deserto podem subir até 47 graus Celsius, isso é quase 117 Fahrenheit, então a primeira coisa a fazer é tentar encontrar alguma sombra. Depois de se esconder do sol, você precisará se livrar do chapéu, e a única coisa que vai te salvar aqui é a flexibilidade. Você precisa puxar a cabeça em direção aos joelhos e tentar tirar a pele do camelo, e isso pode ser feito melhor antes que comece a secar e encolher. Há uma chance de sobreviver à tortura absoluta. No entanto, os nômades ainda levarão você e os outros sobreviventes à escravidão. Mas os torturadores nem sempre precisavam deixar uma pessoa viva. É hora de contar sobre as torturas mais mortais da história. Para isso, voltemos à China antiga, mas desta vez não ao porão da tortura, mas ao cultivo do bambu. Precisaremos de algumas cordas para pendurar uma pessoa paralelamente ao chão, e de uma faca para afiar os brotos de bambu. O bambu cresce muito rápido, até 1 metro por dia. Eles simplesmente penduram você sobre os bambus, esperam eles crescer alguns dias, e os caules são fortes o suficiente para passar pelo corpo humano. É realmente possível sobreviver a uma tortura de bambu? Você poderia pegar o exemplo de David Blaine, o ilusionista americano, pois ele sabe como furar o corpo sem consequências. A agulha passa pelo braço sem tocar nos músculos, nas veias e nos vasos sanguíneos. Não recomendo tentar isso em casa, mas mesmo David dificilmente teria sobrevivido a dezenas de hastes de bambu crescendo em seu corpo. Somente os yogis indianos podem fazer isso. Se você mover e girar um pouco seu corpo, para que o bambu possa passar através de você nos pontos necessários, e no ângulo certo, ele crescerá através de você sem atingir seus órgãos vitais. Mas não pense nem por um momento que esta é a tortura mais dolorosa. Lembra de quando a Inquisição prendeu você, na Dama de Ferro? O touro de cobre foi usado em seu lugar, e não há muito espaço lá dentro, então você terá que se deitar curvado, mas a posição desconfortável é a última coisa em que você pensará. Assim que a porta na barriga do touro de cobre se fechar, eles começarão a acender uma fogueira embaixo dele. A única chance de salvação é arrombar a porta e escapar, mas fazer isso numa barriga de touro estreita e superaquecida não será fácil. Serão necessários anos de treinamento para empurrar a tampa com a mão, será mais eficaz ficar chutando a porta com os pés. Você provavelmente não é a primeira pessoa a ser assada naquele touro, e provavelmente a fechadura foi danificada antes de você. Com sorte, e alguns chutes você estará livre. Nenhum caso documentado de execução por cultivo de bambu, ou tortura de touro de cobre foi encontrado pelos cientistas, e provavelmente são apenas lendas usadas para intimidar as pessoas. Mas a próxima tortura sobre a qual vou falar, está amplamente descrita em documentos. Execução por elefantes. Bastava apenas atrasar seus impostos, que a pena seria a execução. Os elefantes foram treinados para não matar uma pessoa imediatamente, mas primeiro para esmagar e arrancar seus braços e pernas. Na Índia,
Essas execuções eram organizadas como grandes espetáculos. Você acha que há alguma maneira de escapar das pernas gigantes de um animal que pesa 4 toneladas? Você pode tentar manter os braços e as pernas ao lado do corpo e rolar no chão, mas existe a possibilidade de o elefante pisar em você acidentalmente. Ou você pode chamar o seu elefante caso tenha um, e ordenar que ele esmague o carrasco que dá ordens ao elefante assassino, mas é improvável que mais um animal gigante na arena aumente suas chances de sobrevivência. Imagine como seria se as torturas ainda fossem comuns na sociedade contemporânea. Como elas seriam? Deixe-nos saber suas ideias para torturas modernas, nos comentários deste vídeo. Caso contrário, você verá bambus mortais em seus sonhos à noite. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que une o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.